Olá, a reforma da Previdência está tirando o sono de muita gente. As pessoas se perguntam o que vai mudar e quem será atingido. Hoje nós vamos apresentar um panorama sobre os possíveis cenários da sua aposentadoria. Estes papéis resumem a vida de um trabalhador. São extratos previdenciários. Eles mostram mês a mês as contribuições ao INSS. São 408 meses pagando, 34 anos. Um a menos que o tempo mínimo de contribuição exigido para os homens se aposentarem atualmente. Aos 52 anos de idade, o dono destes papéis poderia estar comemorando a proximidade da aposentadoria. Mas nesta idade, ele é considerado ainda muito jovem. Por isso, mudanças estão vindo aí. Uma das propostas citadas pelo presidente Jair Bolsonaro é a idade mínima para se aposentar, 57 anos para mulheres e 62 anos para os homens. A idade mínima é uma coisa e a aposentadoria por idade é outra. Uma mulher se aposentaria aos 57 anos, idade mínima, se atendesse o tempo de contribuição ao INSS. Não cumprindo a regra, teria que esperar até atingir 60 anos, idade para entrar com o pedido do benefício. As regras para os servidores públicos também devem se tornar mais rígidas. No funcionalismo, as mulheres podem se aposentar hoje aos 55 anos e os homens aos 60. Também não está definido se os militares entrarão na reforma e seguirão as mesmas exigências do setor privado. Os ministros militares defendem regras à parte. A área econômica do governo quer todo mundo junto. Hoje a gente recebe a advogada Adriane Bramante, ela é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O economista Luiz Eduardo Afonso, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Participe da nossa conversa, mande perguntas, mande comentários pelo Facebook, pelo nosso Twitter, com a hashtag Panorama TV Cultura. Nós estamos também ao vivo pelo nosso canal no YouTube e pelo Facebook. Obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço, obrigada eu. Falando de reforma previdenciária, não é? Mais uma vez, as pessoas estão preocupadas. Tem razão para isso, porque primeiro é dito uma coisa, depois é dito outra. Há muito tempo que a gente já ouve falar dessa reforma. Muitas pessoas se perguntam, será que eu devo então correr para ir atrás do meu benefício antes das mudanças? Há motivo para isso? Na verdade, não há motivo para sair correndo, porque quem tem direito à aposentadoria já implementou todos os requisitos, tem direito adquirido e qualquer mudança não prejudicará este direito. Mas aquele que na reportagem ele colocou que tem 34 anos de tempo de contribuição e 52 anos de idade, se nós tivermos uma reforma, idade mínima, que nós não sabemos qual será, mas se, por exemplo, colocar uma idade mínima de 60 anos, ele, apesar de faltar um ano para se aposentar, terá que esperar completar a idade mínima para que ele consiga pedir o benefício. Ou seja, quem não tem o direito adquirido, quem falta ainda requisito para completar esse direito, pode ser prejudicado. Quem tem o direito adquirido é quem já está... completou todos os requisitos. Então, nós temos hoje duas espécies de aposentadorias distintas. A aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem, não há idade mínima. Ou aposentadoria por idade urbana, 60 anos de idade para a mulher ou 65 anos de idade para o homem, com 15 anos de contribuição. São duas aposentadorias que, na verdade, a ideia de uma proposta, que a gente não sabe ainda qual é, mas a ideia, pelo menos, da proposta do ex-presidente Michel Temer, era de unir essas duas aposentadorias e ter uma única aposentadoria. Professor, nós temos aí, né, justamente a proposta do ex-presidente Temer. Agora, dentro da equipe é dito uma coisa, às vezes não, depois tem uma outra notícia. Isso também ajuda nessa insegurança, não é, professor? Eu acho que, obviamente, isso causa muita preocupação entre as pessoas. Que Previdência Social é um tema que mexe com todos os segurados, todos os trabalhadores que um dia vão chegar ao período de inatividade. Então, é muito natural que as pessoas estejam preocupadas. Eu acho que essa preocupação tem sido exacerbada pelas declarações da própria equipe do governo. Mesmo antes do governo assumir, nós temos visto visões diferentes e muitas declarações que, por vezes, são contraditórias, com relação à idade mínima, com relação ao valor do benefício, com relação ao período de transição, com relação à adoção de um regime de capitalização. E todos os dias, desde que o governo assumiu,
tem aparecido notícias nos jornais de pessoas do governo, da área econômica, de pessoas que não são da área econômica. Então, é óbvio que isso traz preocupação ao trabalhador. Então, me parece que seria mais adequado, nesse momento do tempo, enquanto não se tem uma proposta definida, feita por escrito, enquanto o Congresso novo não toma posse, esse assunto não vai ter discussão no Legislativo, que o governo tomasse um pouco mais de cuidado em relação às informações que vêm sendo passadas. Porque muitas dessas informações, como eu mencionei, elas são contraditórias. Isso causa preocupação, isso sinaliza mal para a opinião pública e para todas as pessoas em relação ao que vai ser feito. Agora, o que as pessoas se perguntam seria atingido? Quem que mais vai ser atingido? O que já é possível afirmar nesse momento? Nada. Nada? Não é possível afirmar nada, porque nós não temos, como o professor disse, nós não temos nenhuma proposta apresentada efetivamente. O que nós temos de certeza é o seguinte: se a proposta que está tramitando no Congresso, que é a PEC 287/2016, que foi apresentada pelo ex-presidente Temer, fosse aprovada, ela já está madura para ser levada ao Congresso e ser aprovada. Havendo a apresentação de uma nova proposta, começamos da estaca zero, ou seja, todo o processo legislativo começa de novo. O que muitas pessoas, o que causa muita insegurança é a falta de informação, porque, na verdade, as pessoas acham que no momento em que houver a apresentação da proposta da reforma, ela já começa a valer. Sim. E, na verdade, não. Havendo a apresentação de uma nova proposta, ela começa lá no Congresso, nas comissões de Constituição e Justiça. Então, tem todo um processo legislativo. Para nós termos uma ideia, a proposta do ex-presidente Temer demorou 1 ano e meio para ficar madura, para ir à votação. Ou seja, se houver uma nova proposta, isso tende a demorar pelo menos de 6 a 8 meses para que ela esteja madura, para que seja levado ao Congresso. Agora, a urgência sanar as contas do governo é a questão fiscal. Professor, existe reforma ideal nesse sentido? É difícil pensar numa reforma ideal, mas talvez o sistema previdenciário mais adequado seja aquele que respeite as características econômicas, demográficas do país, principalmente levando em conta o envelhecimento, que ele seja um sistema sustentável ao longo do tempo, que ele garanta níveis mínimos de reposição da renda das pessoas, mas que esses níveis mínimos sejam compatíveis com o equilíbrio financeiro, com o equilíbrio atuarial. Então, é necessário que o sistema, ao mesmo tempo, seja capaz de prover proteção social, que ele seja o mais igualitário possível, que haja menos diferenças de regras entre quaisquer categorias e que o sistema previdenciário no seu todo, pensando em reposição de renda na velhice, ao mesmo tempo que ele garanta a proteção social, ele também não gere distorções no mercado de trabalho, ou seja, com alíquotas de contribuição muito elevadas, com tributação muito grande sobre mão de obra e que também, um ponto que é muito importante no Brasil, que ele seja capaz de gerar poupança interna, que é um ponto-chave na explicação do baixo crescimento no Brasil e na questão das finanças públicas. Ou seja, de maneira geral, é um desafio gigantesco, não é uma tarefa fácil. Pegando, até fazendo um certo trocadilho com uma piada de economistas, se fosse fácil, já teria sido feito. Pois muito já difícil. estamos falando há quanto tempo, não é, professor? A gente fala há muito tempo, desde, no mínimo, o governo Fernando Henrique, que isso é discutido, que está na pauta do governo, e é uma tarefa que envolve muitos grupos de interesse, envolve muitos detalhes, envolve o que a gente chama de um contrato social entre as diferentes gerações, os aposentados, quem está no mercado de trabalho, ou seja, uma tarefa muito, muito difícil. E por falar, envolve grupos de interesse, o senhor colocou, é preciso que seja justa, que envolva aí todos esses grupos, as pessoas estão se manifestando aqui nesse sentido, né? O Paulo Fernandes, ele fala exatamente isso, vai estar aí a questão dos políticos, vai modificar também o judiciário, o Márcio Ivan também faz a mesma pergunta nesse sentido aí, se vai envolver todos os políticos, dá para colocar nessa categoria os militares, que está tendo muita polêmica também nesse sentido, não é? Se nós precisamos de reforma, como o professor disse, se nós precisamos de reforma do todo, não adianta nós colocarmos só um grupo,
nessa reforma. Nós devemos colocar todos e o sacrifício deve ser de toda a população e de todas as classes e de todas as entidades. E não só simplesmente do regime geral ou do regime próprio, excluindo os militares, excluindo outras categorias de trabalhadores ou de servidores públicos. É preciso colocar todo mundo nesse rol. E é importante lembrar que nós tivemos várias reformas já. Nós tivemos reforma em 98, reforma em 2001, reforma em 2003, reforma constitucional, emendas constitucionais. E estamos na iminência de uma nova reforma. É por isso que é necessário que haja uma equipe multidisciplinar nessa avaliação da proposta de reforma, e não somente de economistas, mas uma equipe que atenda, como o professor Eduardo colocou, os direitos sociais, ao mesmo tempo que trabalhe com a questão do equilíbrio financeiro e atuarial. Nós precisamos ter esse conjunto de pessoas especializadas neste assunto para tratar de um tema tão caro para o Brasil. Lembrando que o Brasil tem 30 milhões de pessoas protegidas pela Previdência Social. Protegidas. Aí vale a pena lembrar que essa proteção também não é só a aposentadoria, não é? Não, são todos os tipos de benefícios. Nós temos a aposentadoria por idade. A Previdência é o maior seguro social que nós temos. Existe a Previdência privada, mas ela não protege tanto quanto a Previdência Social. Benefício de aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. E é que as pessoas não se dão conta às vezes, não é, professor? Isso, a Previdência Social, como a Adriane comentou, ela é um seguro social. Ela é muito importante para prover benefícios programáveis, como a gente chama de aposentadoria, mas também os benefícios de risco, particularmente para as pessoas de baixa renda, que não têm acesso a outros mecanismos de seguro. Então, um ponto importante da reforma é preservar esses mecanismos de proteção das pessoas de baixa renda, mas dentro de um contexto em que isso seja sustentável e que seja adequado às finanças públicas do país. Eu vou dar um exemplo para a gente pensar um pouco nas injustiças e nas diferenças de regimes. Uma aposentadoria média por tempo de contribuição hoje é da faixa de R$ 1.900, um pouquinho menos de R$ 2.000. Aposentadoria por idade, R$ 970 aproximadamente o valor de um salário mínimo, né? A renda média do brasileiro, dos trabalhadores, é em torno de R$ 2.200. A aposentadoria no legislativo em 2017 é na faixa de R$ 26.000. Existem mais servidores aposentados e pensionistas no regime próprio da União do que servidores ativos. A mesma coisa ocorre nas Forças Armadas. Existem mais inativos e pensionistas do que militares ativos. Quer dizer, me parece um claro sinal que a reforma tem que ser muito abrangente. E acho que, se o governo não incluir todas as categorias, trabalhadores do setor privado, funcionários públicos e militares, na proposta inicial, vai ser um começo inadequado. Uma das questões é que as pessoas estão perguntando sobre isso, a idade mínima, não é? O que está sendo sinalizado nesse sentido? O presidente Bolsonaro mencionou para a imprensa uma idade mínima de 62 anos para o homem e de 57 anos para a mulher, que nós não sabemos se efetivamente será isso, porque não há uma proposta apresentada efetivamente. Isso acaba gerando um pouco de confusão, porque nós não temos a proposta e porque as pessoas acham que a idade de 60 anos daquela aposentadoria por idade será reduzida para 57. Acho que é bom esclarecer isso, são coisas diferentes. Idade mínima e aposentadoria por idade, exatamente. Não é? A ideia seria colocar uma idade mínima na aposentadoria por tempo de contribuição, que seria 57 anos com 30, talvez, de contribuição, né? E 62 aí de idade para o homem com 35. Mas como nós não temos uma proposta efetiva, isso não está valendo, não tem nada apresentado formalmente no Congresso em relação a essa questão. Então, não há uma proposta. Muita gente fala de idade de 60, 65, 62, 57. Nós não temos efetivamente nenhuma idade tramitando no Congresso. A proposta do Michel Temer, do ex-presidente, trazia uma idade de 62 anos, traz, na verdade, uma idade de 62 anos para a mulher e de 65 anos para o homem e cria uma regra de transição para quem já está no sistema. Então, exatamente. Aparentemente, por todos os sinais que nós temos,
O que nós sabemos? Vai haver a imposição de uma idade mínima. Qual? Ainda está vago. Essa primeira entrevista do presidente Bolsonaro, aparentemente ele voltou atrás, não era muito claro se aquilo era o regime geral do INSS ou se aquilo era funcionários públicos. Depois outros membros do governo falaram de outro jeito, mas idade mínima deve ter. O que nós não sabemos e que são pontos fundamentais para direcionar o sucesso ou não da reforma. O período de transição, a abrangência dessa reforma, a fórmula de cálculo do benefício, que é uma coisa que precisa ser tocada. Acho que é um erro pensar somente em idade mínima. As duas coisas andam simultaneamente. Sim. Idade mínima e tempo de contribuição. E, principalmente, essa combinação, que me parece inadequada no caso brasileiro, é que explica o nosso gasto tão elevado e as distorções que nós temos. Então, tem idade mínima, o cálculo do valor do benefício e o período de transição. E um ponto que também não pode ser deixado de lado é a questão da alíquota de contribuição. Se no futuro nós vamos continuar com uma alíquota de contribuição tão alta, ou se a gente vai partir para um desenho de sistema previdenciário com uma alíquota mais baixa do que nós temos hoje no caso do INSS. São muitas as perguntas aqui. Claro, as pessoas contam os seus casos aqui, né? Acho que fica até difícil responder, porque vai precisar fazer alguns cálculos aqui. Não sei se dá para responder aqui para o Carlos, talvez outras pessoas estejam na situação dele. Ele fala da preocupação da regra de transição, que ele diz que faltam apenas 3 meses para ele adquirir por tempo de contribuição e está desempregado. Fica tranquilo, Carlos. Em 3 meses é impossível ser apresentada uma proposta, passar por todo o processo legislativo e aprovar qualquer coisa em 3 meses. Não... Nesse caso é o que nós chamamos de direito adquirido, então... Ele ainda não tem. Ainda não tem, mas ele tem o que a gente chama no direito de expectativa de direito, mas a probabilidade de em 3 meses não ser aprovada reforma nenhuma é muito grande. O Sandro Souza, ainda sobre essa preocupação, ele pergunta, uma pessoa na faixa dos 50 anos, se perder o emprego, vai arranjar outro onde, professor? A situação é difícil para todas as pessoas, porque ao mesmo tempo que tem a questão da reforma da Previdência, a gente houve no passado a reforma trabalhista, que mudou muito a questão das relações do trabalho, e a gente tem assistido simultaneamente mudanças tecnológicas, mudança nas relações de trabalho, são muitas coisas acontecendo. Reforma trabalhista. Trabalhista, que eu mencionei, então. E aí tem muitos elementos acontecendo. E justamente a gente teve essa discussão num período muito ruim no mercado de trabalho, que foi o período de 2014 a 2017. Então, o mercado hoje tem uma certa recuperação, mas acho que um ponto que a reforma tem que tratar, e isso é importante até para as pessoas conseguirem um outro emprego, é, por exemplo, pensar no futuro, a gente ter uma alíquota de contribuição mais baixa. Isso desestimula a contratação. Isso torna o custo de contratar um trabalhador muito elevado para a empresa, sem que a remuneração desse trabalhador seja de fato elevada. Ele representa muito para a empresa, mas o salário que ele leva para casa não é tão elevado. Então, uma reforma de fato duradoura, importante, que olhe todos esses elementos, tem que contemplar as questões do lado da despesa, do lado dos benefícios, os direitos das pessoas, a proteção social e a questão da contribuição. Então, como eu tinha mencionado antes, o governo tem um gigantesco desafio pela frente. É o primeiro teste, me parece, que o governo Bolsonaro vai ter no campo das finanças públicas. Até agora a gente tem uma promessa de ação. Então a gente precisa entender direito, quando a proposta for colocada em cima da mesa, de que maneira o governo entende esse problema. E aí, para a população e mesmo para nós, vai ficar mais claro como isso vai ser feito. Tá certo. Vamos fazer uma pausinha aqui, a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre as expectativas em torno da reforma da Previdência. Com a gente, Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e Luiz Eduardo Afonso, professor da FEA da USP. Continue aqui participando da nossa conversa pelas redes sociais, Facebook e Twitter, com a nossa hashtag Panorama TV Cultura. Claro, muita participação, né? As pessoas estão preocupadíssimas aqui. A Paula, por favor, falem da situação dos professores. A situação dos professores é a mesma de todos os outros, o desespero total. Na verdade, nós temos professores da iniciativa privada, que são os seletistas, e os professores do regime próprio.
Os do regime próprio já têm uma idade mínima, que é 50 anos a mulher e 55 homem, com 25 e 30 de contribuição, aliás, 30 e 35 de contribuição. E nós temos a questão dos professores do regime geral, que não há uma idade mínima e se aposentam hoje com o fator previdenciário. Eles estão também na proposta de reforma do Temer, com uma idade mínima de 60 anos e aí sem diferença de gênero, homem ou mulher. E nós não sabemos o que acontecerá com os professores aí quando vier a reforma do presidente Bolsonaro. Silva Luiz fala, quem está quebrando a Previdência são salários milionários aí de alguns servidores e não assalariados pequenos que dão duro durante toda a vida, professor. Tem alguns pontos que são importantes a gente comentar. Assim, o Brasil tem uma combinação, principalmente no setor público, que acho que não existe em nenhum outro país do mundo, que é a aposentadoria com idade relativamente baixa. E aí eu preciso usar um termo com que a gente chama de uma taxa de reposição relativamente alta, que é a relação da aposentadoria com quanto a pessoa ganhava antes. Essa taxa de reposição, esse benefício alto e aposentadoria precoce, ele gera um gasto muito grande para a sociedade. E aí eu vou dar um outro número que é importante. Se a gente olha os regimes próprios, ou seja, funcionalismo público, de União, estados e municípios, e a gente calcula o passivo atuarial desses regimes, ou seja, tudo que esses regimes vão pagar de benefício, tudo que eles vão receber de contribuições nos próximos anos, num período de tempo muito grande. Esse passivo atuarial, ou seja, a diferença de benefício e contribuição, é da ordem de 7,4 trilhões de reais. Trilhões. O PIB do país é 6,6 trilhões de reais. Então, a gente tem um passivo, tem uma conta descoberto, só nos regimes próprios, da ordem de 1,2 PIBs. Então, isso é uma medida importante do desequilíbrio que a gente tem e da importância que essa reforma seja voltada para todos os grupos. RGPS, ou seja, setor privado e, principalmente, setor público, funcionalismo público e militares. O sistema tem que ser o mais igual possível para todos os trabalhadores. Agora, nós temos, por outro lado, algumas desigualdades na questão de idade. Por exemplo, expectativa de vida, mesmo dentro de São Paulo nós temos de bairro para bairro, expectativa de vida completamente diferente, quem dirá país afora, não é? Nós temos nosso Brasil é continental e temos diferentes expectativas de sobrevida de norte a sul, leste a oeste do país, como você mesmo colocou, dentro até do próprio estado. E colocar uma idade mínima num país com essa diferença social e essa diferença de expectativa de sobrevida é um desafio. Por isso que talvez hoje nós temos, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, um cálculo em que você aplica o fator previdenciário, que é um redutor quando você se aposenta cedo, ou você aplica uma fórmula, que é a fórmula que hoje comumente chamada de 8595, somando a idade com o tempo de contribuição, e que hoje está no 8696, 86 para a mulher e 96 para o homem. Essa fórmula, ela traz indiretamente uma idade mínima, só que ela privilegia aquele que começou mais cedo em relação àquele que começou mais tarde. Eu posso ter os pontos sem precisar ter uma idade mínima, por exemplo. Então, isso seria talvez uma ideia que se adequasse muito ao Brasil. O que a gente não pode é colocar uma idade mínima, tomando como base países desenvolvidos, geograficamente menores, com realidades sociais totalmente diferentes da nossa. Nós estamos quase chegando ao final, mas tem um outro termo aí que as pessoas estão ouvindo falar muito, professor, doutora Adriana, que é a capitalização, não é? O que vale a pena explicar para as pessoas? Então, basicamente, existem dois regimes previdenciários. Né? Existe o que a gente chama hoje de regime de repartição. E nesse regime, as contribuições dos trabalhadores ativos, hoje, são usadas para custear as aposentadorias e pensões dos inativos. Então, no mesmo momento do tempo, por exemplo, o INSS utiliza esses recursos para pagar a aposentadoria e pensões dos idosos. Né? E é um regime usado nos pilares básicos na maioria dos países do mundo. O modelo de capitalização, a contribuição é feita pelo trabalhador para financiar a sua própria aposentadoria. Como funciona, por exemplo, um plano de previdência privada?
Então, o trabalhador começa a contribuir, ele faz essas contribuições são capitalizadas, daí vem o nome, ou seja, elas vão rendendo juros de acordo com as aplicações que vão sendo feitas e acumulando um determinado montante no final da vida ativa. E aí, esse montante é feito um cálculo, que a gente chama de um cálculo atuarial, para saber quanto o indivíduo terá direito na aposentadoria. Então, o que aparentemente vai se propor, e aí fica uma dúvida ainda se vai ser exatamente isso, mas o meu entendimento é que o regime de repartição hoje existente ele vai ser diminuído, a gente não sabe quanto, e vai se abrir espaço para um pilar de capitalização, ou seja, uma parte das contribuições dos novos trabalhadores, isso não é dos trabalhadores antigos, vai ser voltada para um regime de capitalização. E aí ele vai financiar uma parte do seu próprio benefício. Tem muita pergunta aqui chegando, as pessoas contando, né, que idade tem, quantos anos de contribuição, não vai dar tempo de responder para todas essas pessoas. Nós vamos fazer um novo programa quando acontecer a aprovação da reforma, porque aí nós teremos aí as regras claras até para tirar dúvidas aqui de todas as pessoas, então a gente se compromete com isso, não é? Palavrinha final sobre esse assunto, o que esperar a partir dessa aprovação? Adriane. Sabe Deus o que nos espera, é muita insegurança. Mas eu queria deixar um recadinho aqui, que na verdade a Previdência hoje virou a grande vilã. E se não tiver reforma, a economia não anda. E o professor Eduardo mencionou há pouco sobre a contribuição e sobre a questão da contribuição. Nós temos hoje no Brasil uma informalidade muito grande. Será que não seria mais adequado trabalharmos uma reforma administrativa, uma reforma tributária, melhorarmos a situação de empregabilidade, diminuirmos a informalidade, fomentarmos a contribuição, trabalhando com educação previdenciária, porque as pessoas contribuem e venham para a Previdência diante de um cenário de importância que ela tem no Brasil, e deixa a Previdência para um segundo plano após essas questões administrativas. Eu sou cautelosamente otimista em relação à proposição do governo. Eu tenho muita esperança que o governo resista às pressões e coloque na mesa uma proposta englobando todos os trabalhadores do jeito mais abrangente possível. Que o governo pense nas gerações atuais e pense principalmente nas gerações futuras. Esse é o ponto fundamental. Talvez eu tenha uma posição um pouco diferente da Adriana, acho que a gente não tem como fugir de uma reforma previdenciária, mas o governo tem um trabalho muito complicado de comunicação, de comunicar os pontos relevantes, e tem uma questão de educação financeira, que tem que ser trabalhada no país. Acho que o governo Temer perdeu uma boa parte dessa batalha que foi travada e que é um ponto fundamental na proposta. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Vocês certamente vão voltar aqui para explicar aí, né, as mudanças que podem acontecer. Até a próxima. Obrigada, então. Até a próxima. Obrigado. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã.